Rebater 3 pontos da sua erudita e eloquente fala. Primeiro, se há alguma coisa por investigar neste episódio do COAF, é a atitude do presidente do Supremo Tribunal Federal. E isto tem que ser investigado. Para que solicitar este acervo de informações? E ouso dizer, para mim, isto tem inspiração na KGB, na Gestapo e no FBI. Isto tem que ser investigado. Número 2, quanto à PEC, número 5, de fevereiro de 2019, do senador Oriovisto, quem vai saber se ela é constitucional ou não é a Comissão de Constituição e Justiça, onde eu espero que o senador Renan Calheiros defenda a sua tese. Nós temos notas técnicas do Senado Federal, não contraditadas. Uma delas está aqui na minha mão. Nota informativa número 5890 de 2019, do Senado Federal. Até que surja algo em contrário, a opinião do senador Renan Calheiros é respeitável, mas não predomina. Pode predominar no voto ou em algum texto que seja mais substancioso e convincente. E, finalmente, não fui eu quem trouxe esse assunto para cá, mas querer ignorar que, se o país está próximo do fogo, é pela oscilação do Supremo Tribunal Federal, que tomou a respeito desse assunto, segunda instância, posições com maior respeito, ciclotímicas, porque os efeitos de cada uma dessas decisões é desmoralizante para a justiça, para a ordem constituída e para a ordem pública. Bendito o povo que tem paciência para suportar essa oscilação. E olha, oscilação por posição do colegiado eu sempre respeito. Eu sou contra, e defendi aqui, mas não tivemos os votos, é o abuso das decisões monocráticas. E concluo dizendo o seguinte, naquela ocasião, quando nós tivemos só 38 votos para aprovar a PEC, que coibia os abusos nas decisões monocráticas, o senador Renan Calheiros dizia, quer incendiar o país. Pois eu lhes digo, não vai incendiar, se Deus quiser. Mas, se alguma coisa faz com que nós corramos o risco hoje, é esta insegurança jurídica decorrente desta decisão, que eu respeito porque é colegiada, mas é ciclotímica porque em 10 anos oscilou 3 vezes. Muito obrigado. Senador Flávio Bolsonaro. Presidente, em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao novo vice-líder do governo, senador Lucas Barreto. O Acre está com força aqui, presidente. É presidente da casa, vice-líder do governo. Amapá. Desculpa, Amapá. Eu espero que pare por aí, né? Com relação ao Amapá ganhar força, né, senador Randolfo, com todo respeito. Mas, presidente, eu quero usar o microfone apenas para uma breve consideração sobre a fala do senador Renan, porque eu fui testemunha ocular. Essa narrativa de que o ministro Sérgio Moro foi convidado antes do resultado das eleições é mentira. Eu sou testemunha ocular disso, não precisa convocar o ministro para ele vir aqui falar isso. O presidente Bolsonaro fez o convite ao então juiz Sérgio Moro na Barra da Tijuca após os... No mesmo dia em que fez o convite, houve a conversa e foi aceito o convite. Então, tentar construir uma narrativa, senador Renan, né, de que havia um conluio de Sérgio Moro com um candidato, mas o Bebiano, né, ele agora virou o comentarista preferido de algumas emissoras, porque ele fala o que algumas emissoras gostam que ele fale para atacar o governo. Não merece nenhuma credibilidade essa fala específica dele, porque eu estou falando, sou testemunho ocular. Isso simplesmente não aconteceu. Então, o ministro aceitou o convite após o resultado das eleições. Eu queria só me ater, presidente, a esse trecho da fala do senador Renan. Senador Alessandro Vieira. Davi. Obrigado, senhor presidente. Registrar diplomadoras. Se tem uma pessoa que quer que tenha agilidade à justiça, essa pessoa sou eu.
Porque quanto mais rápido eu for investigado, julgado, mais rápido eu vou poder mostrar minha inocência e não ficar cabisbaixo sem poder falar certas coisas que eu tenho vontade de falar. Agora, eu vou pedir ao senador Euvisto, que com muita elegância colocou que ele está fazendo uma homenagem ao Supremo por uma questão que foi feita lá atrás. Vamos completar essa homenagem, senador Euvisto, porque parece que aqui tem uma banda de corruptos e tem uma banda de honestos. Tem uma banda que não vale nada e tem uma banda que adora a mídia e adora essa pauta. Aliás, essa pauta, ela é importante aqui, mas para os 13 milhões de brasileiros, não é a prisão em primeira ou segunda instância que vai resolver o problema do desemprego. Mas isso deixa para lá. Isso não é problema nosso aqui no Senado, não. Nosso problema é resolver o Brasil se vai ser preso em primeira, segunda instância. Senhor presidente, e aí aquelas pessoas que se acham melhores do que as outras, que têm uma vida, um passado que não pode se falar absolutamente nada, sempre foram corretos. Vamos para a prática. Nós temos 400 mil brasileiros presos que não foram julgados na primeira instância. Então o problema não é a primeira instância, não é o julgamento, não se julga. Não se julga. Então, senhor presidente, Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional, poderia propor uma PEC para que a gente fizesse para todos iguais. Inclusive, senadoras e senadores que têm fórum na instância superior. Abram mão. Vão para a segunda instância também. Peçam. Empresários brasileiros que sonegam nos estados e têm dinheiro para pagar grandes escritórios na questão civil e vão até o Supremo. Perde na primeira, perde na segunda, perde na terceira e está lá no Supremo e não é pautado porque não é mídia. E aí, vamos fazer um levantamento, senhor presidente. Quantos ministros do Supremo que agora são consultados que sentaram em cima de processos de grandes empresas que deviam à União, que deviam ao Estado e não se fez absolutamente nada. Vamos fazer um levantamento agora no Supremo Tribunal Federal. Quantos bilhões está em jogo que os estados estão reivindicando, porque já passou por todas as instâncias. Mas não, a solução do Brasil é prender o Lula em segunda instância. Vamos prender. Resolver o problema do Brasil. E aqui, eu não estou me excluindo. Eu quero ser investigado, sim. E na investigação, senhor presidente, vou provar que eu fui uma pessoa correta. Eu não tenho medo da primeira, não tenho medo da segunda, da terceira, da quarta. Juíza Selma, Vossa Excelência sabe o carinho que eu tenho pela senhora. Se a senhora fosse julgada pela segunda instância, a senhora não estaria mais sentada aqui. A senhora não era mais senadora. O TRE do seu estado lhe cassou. E a senhora recorreu para a terceira instância. E vai para a quarta. Sim, não, a primeira é juiz estadual, filha. O TRE é a segunda instância. TRE é a segunda instância. Pelo... Não, sim, não vamos debater isso. Não vamos debater isso. A instância maior é o Tribunal Superior Eleitoral. Que eu lhe digo uma coisa, eu estou do seu lado. Eu acho que a senhora está sendo injustiçada. O TRE do seu estado fez uma maldade muito grande contra a senhora. Eu só estou colocando aqui que a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. Vamos fazer, presidente, uma emenda constitucional para criminal e cível. Segunda instância morre e que o Supremo só discuta a constitucionalidade. E aí, nós vamos melhorar o Brasil, senador Randolph, porque o que o seu estado tem para receber de ações judiciais que estão há 20, 30 anos no Supremo Tribunal Federal, daria para ajudar milhares de amapaenses, da mesma forma do estado do Amazonas, da mesma forma do Espírito Santo, da mesma forma de qualquer estado. E é só simples, vamos levantar. Eu vou pedir para a minha assessoria levantar quantas ações tem cíveis no Supremo Tribunal, há quantos anos estão lá, que ajudariam muitos brasileiros a ter uma vida melhor. Presidente. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Que quando fiz essa PEC número 5 e a protocolei,
Ela é número 5, senador, porque ela foi a 5ª dessa legislatura. Eu a protocolei em 14 de fevereiro. Em 14 de fevereiro desse ano, o senhor sabe que o entendimento do Supremo por 6-5 era a favor da prisão em segunda instância. Eu a fiz muito mais como uma homenagem a esse entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal nessa ocasião, do que qualquer outra coisa. Não havia por que eu me opor ao Supremo. Ele pensava exatamente como aquilo que eu estou entendendo que seja o pensamento correto para se interpretar. Quero dizer, senador Renan Calheiros, que tomei todo o cuidado ao redigir essa PEC, até por não ser jurista. Eu sou economista, eu pouco sei do direito, mas eu consultei não só constitucionalistas famosos como o professor René Arialdotti, como consultei a nossa assessoria jurídica aqui do Senado, como consultei 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, que são meus amigos, e fiz essa consulta na qualidade de amigo e por isso não vou revelar os nomes. Todos eles me asseguraram que não há nenhuma inconstitucionalidade na PEC. Aceitamos moderadamente a sugestão do senador Marcos Rogério, que é do DEM, senhor presidente, que é do seu partido, e que acrescentou duas modificações que suavizam a PEC, que tornam a possibilidade de um pedido para a terceira instância para se cumprir a pena ainda em liberdade. Então ela não é uma PEC afrontosa, ela não é fruto de qualquer resposta ou desafio ao Supremo, muito pelo contrário, ela é uma homenagem àquele entendimento da época, como é uma homenagem hoje aos 5 que entenderam da mesma forma que entendiam antes. Não é legal, não é bom chamar aqueles que divergem da minha opinião de mentirosos ou de gente que não sabe o que está fazendo. Senador Renan, estamos todos aqui pelo voto dos nossos eleitores. O bonito da democracia é que o senhor coloca suas ideias, eu coloco as minhas, e vamos deixar que o colegiado decida. Vamos votar. Se eu perder, eu já perdi antes. O senhor defendeu, no caso das decisões monocráticas, sua tese foi vitoriosa, eu lhe parabenizei. Eu sou um democrata. Então, tudo que eu peço é que nós possamos votar essa PEC e dar uma satisfação ao povo, e dizer ao povo, olha, o Senado pensa assim, a maioria acha que não deve mexer. Está tudo bem, eu me conformo. Vou encerrar a votação. Senhor presidente. Senador Lazier. Presidente. Lazier já falou muito hoje sobre isso.